Sermões para a Quaresma e a Páscoa. São João Maria Vianney. Segundo domingo da Quaresma. Sobre a esmola. Dai a esmola e vossos pecados serão apagados. São Lucas 11:41. O que podemos imaginar de mais consolador para um cristão que teve o infortúnio de pecar, que encontrar um meio tão fácil de satisfazer a justiça de Deus por seus pecados? Jesus Cristo, nosso divino Salvador, pensa apenas em nossa felicidade e não negligenciou os meios de nola proporcionar. Sim, meus irmãos, como esmolas, podemos facilmente resgatar-nos da escravidão dos pecados e atrair sobre nós e tudo o que nos pertence as bênçãos mais abundantes do céu. Ou melhor, por meio das esmolas, podemos nos livrar de cair nas penas eternas. Ó, meus irmãos, quão bom é um Deus que se contenta com tão pouco! Pela vontade de Deus, seríamos todos iguais, mas não foi assim, pois Ele previu que, por causa de nosso orgulho, não teríamos resistido a nos submeter uns aos outros. Por isso colocou ricos e pobres no mundo, para que pudéssemos ajudar uns aos outros para salvar nossas almas. Os pobres serão salvos sofrendo sua condição com paciência e pedindo com resignação o auxílio dos ricos. Estes, por sua vez, encontrarão uma forma de reparar seus pecados, tendo compaixão dos pobres e aliviando-os sempre que possível. Percebeis então, meus irmãos, como desse modo todos nós podemos salvar-nos? Se é dever dos pobres sofrer pacientemente a indigência e implorar humildemente a ajuda dos ricos, também é indispensável aos ricos dar esmolas aos pobres, seus irmãos, conforme suas possibilidades, já que sua salvação depende disso. Entretanto, será muito abominável aos olhos de Deus quem vê seu irmão sofrer e, podendo aliviá-lo, não o faz. Para encorajar-vos a dar esmolas, sempre que vossas possibilidades o permitirem, e a dar com pura intenção, só para Deus, vou agora mostrar-vos. Primeiro, quão poderosa é a esmola diante de Deus para alcançar o que desejamos. Segundo, como a esmola livra os que a oferecem do temor do juízo final. Terceiro, como somos ingratos quando nos mostramos duros para com os pobres, pois ao desprezá-los, é o próprio Jesus Cristo a quem desprezamos. Primeiro, sim, meus irmãos, seja qual for o aspecto sob o qual consideremos a esmola, veremos que tem um valor tão grande que é impossível fazer-vos compreender todo o seu mérito. Somente no dia do juízo final saberemos o valor total da esmola. Se quiserdes saber a razão disso, aqui está. Podemos dizer que a esmola supera todas as outras boas ações, porque uma pessoa caridosa normalmente possui todas as outras virtudes. Lemos na Sagrada Escritura que o Senhor disse ao profeta Isaías: Vai dizer a meu povo que seus crimes me irritam tanto que não quero mais suportá-los. Vou castigá-los, perdendo-os para todo sempre. O profeta apareceu no meio daquele povo reunido e disse: Escutai, povo ingrato e rebelde, o que diz o Senhor vosso Deus. Vossos crimes suscitaram minha fúria contra vossos filhos, de tal maneira que minhas mãos estão cheias de raios para aniquilar-vos e perder-vos para sempre. Isaías prosseguiu: Vede que não tendes a quem recorrer. Em vão elevareis vossas orações ao Senhor, pois Ele cobrirá os ouvidos para não as escutar. Em vão clamareis, em vão jejuareis, em vão cobriríeis vossas cabeças com cinzas, porque Ele não voltará os olhos para vós, e se vos olhar, será para destruir-vos. Contudo, em meio a tantos males que vos afligem, ouvi de meus lábios um conselho, e se o seguirdes, será de grande eficácia para abrandar o coração do Senhor. De modo que vós podereis, de alguma forma, forçá-lo a ter misericórdia de vós. Eis o que deveis fazer. Dai uma parte de vossos bens para vossos irmãos necessitados. Dai pão ao faminto, vestiu nu, e vereis como, de repente, a sentença pronunciada contra vós será mudada.
Com efeito, logo que começaram a pôr em prática o que o profeta lhes aconselhou, o Senhor chamou Isaías e disse-lhe: Profeta, vai dizer a meu povo que me venceu, que a caridade exercida para com seus irmãos foi mais poderosa que minha cólera. Diga-lhes que os perdoo e que lhes prometo minha amizade. Ó bela virtude da caridade, és tão poderosa que dobrais a justiça de Deus? Mas quão desconhecida és para a maioria dos cristãos de hoje. E a que isso se deve, meus irmãos? Deve-se ao fato de estarmos muito apegados à terra. Só pensamos nela como se vivêssemos apenas para este mundo e tivéssemos perdido de vista, não valorizando-os pelo que valem, os bens do céu. Vemos também que os santos estimavam a caridade para com os outros, a tal ponto que achavam impossível salvar-se sem ela. Em primeiro lugar, direi que Jesus Cristo, que em tudo quis servir de modelo, praticou-a ao máximo. Se abandonou a mão direita do Pai para descer à terra, se nasceu na mais humilde pobreza, se viveu no meio do sofrimento e morreu no auge da dor, foi porque a caridade o trouxe até nós. Vendo-nos totalmente perdidos, sua caridade levou-o a fazer tudo o que fez para salvar-nos do abismo, dos males eternos em que o pecado nos precipitou. Durante o tempo em que viveu na terra, vemos seu coração tão ardente de caridade que, estando na presença dos enfermos, mortos, fracos ou necessitados, ele não poderia deixar de aliviá-los, socorrê-los. E ia ainda mais longe. Movido por sua inclinação para os desafortunados, chegava ao ponto de realizar grandes milagres em seu benefício. Um dia, quando viu que aqueles que o seguiam para ouvir sua pregação estavam sem comida, consigo pães e alguns peixes, alimentou até ficarem satisfeitos 4.000 homens, sem contar as crianças e mulheres. Em outro dia, alimentou os 5.000. Não parou aí. Para mostrar o quanto se interessava por suas necessidades, dirigiu-se aos apóstolos, dizendo com maior afeto e ternura: Tenho compaixão desse povo que manifesta tantos sinais de apego a mim. Não resisto mais. Farei um milagre para socorrê-los. Temo que, se eu os despedir sem alimentá-los, morrerão de fome no caminho. Fazei-os sentar e distribuí essas poucas provisões para eles. Meu poder suprirá a insuficiência. Ele ficou tão feliz em poder aliviá-los que acabou se esquecendo de si mesmo. Ó virtude da caridade, quão bela és, quão abundantes e preciosas são as graças que trazes consigo. Vemos como até os santos do Antigo Testamento já pareciam antever o quanto essa virtude seria apreciada pelo Filho de Deus, e assim podemos observar quantos deles puseram nela sua felicidade e passaram o tempo todo de suas vidas exercendo tão bela e graciosa virtude. Lemos na Sagrada Escritura que Tobit, um santo que havia sido exilado de sua terra por causa do cativeiro sírio, pôs o máximo de sua alegria em praticar a caridade para com os infelizes. De manhã e à noite, distribuía tudo o que tinha aos irmãos pobres, sem guardar coisa alguma para si. Às vezes ele era visto com os doentes, exortando-os a sofrer e a se conformarem com a vontade de Deus, mostrando-lhes quão grande seria sua recompensa no céu. Em outras ocasiões, foi visto tirando suas próprias roupas para dar aos pobres, seus irmãos. Um dia foi informado de que um homem pobre havia morrido, sem que alguém se dispusesse a enterrá-lo. Ele estava comendo e levantou-se imediatamente. Carregou-o nos ombros e levou-o ao local onde deveria ser enterrado. Quando pensava que havia chegado ao fim de sua vida, chamou o filho ao leito de morte e disse-lhe: Meu filho, creio que em breve o Senhor vai tirar-me deste mundo. Antes de morrer, tenho que recomendar-te algo de grande importância. Prometa-me, meu filho, que irá observá-la. Dá esmola todos os dias de tua vida. Jamais desvieis tua vista dos pobres. Dá esmola conforme tuas possibilidades. Se tens muito, dá muito. Se tens pouco, dá pouco. Mas,
Põe sempre o coração em teus dons, e também dá com alegria. Com isso, acumularás grandes tesouros para o dia do Senhor. Nunca te esqueças de que a esmola apaga nossos pecados e nos impede de cair em muitos outros. O Senhor prometeu que uma alma caridosa não cairá nas trevas do inferno, onde não há mais lugar para misericórdia. Não, meu filho, jamais desprezes os pobres, nem trates com quem os despreza, pois o Senhor te condenaria. Como eu te disse, a casa do que dá esmola assenta suas bases sobre a rocha firme que nunca desmoronará, enquanto a do que se recusa a dar esmola será uma casa que cairá por causa da fraqueza dos alicerces. Com isso, ele quer mostrar-nos, meus irmãos, que uma casa de caridade nunca será pobre e que, ao contrário, os que são duros para com os indigentes perecerão junto com os seus bens. O profeta Daniel nos diz: se quisermos induzir o Senhor a esquecer nossos pecados, demos esmolas e imediatamente o Senhor os apagará de sua memória. Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho que o assustou, ele chamou o profeta Daniel à sua presença e implorou-lhe que interpretasse esse sonho. Disse-lhe o profeta: príncipe, vais ser expulso da companhia dos homens. Comerás ervas como uma fera. O orvalho do céu molhará teu corpo e ficarás 7 anos nesse estado, para que possas reconhecer que todos os reinos pertencem a Deus, que os dá e os tira a quem lhe apraz. Príncipe, acrescentou o profeta, eis o conselho que vou te dar. Satisfaça por teus pecados por meio da esmola, e livra-te de tuas inquietações com as boas obras realizadas em favor dos desafortunados. De fato, o Senhor ficou tão comovido com as esmolas e com todas as obras boas que fez o rei em favor dos pobres, que lhe devolveu o reino e perdoou-lhe seus pecados. Vemos também que nos primórdios do cristianismo, parecia que os fiéis só tinham prazer em possuir bens para ter a alegria de dá-los a Jesus Cristo na pessoa dos pobres. Lemos nos Atos dos Apóstolos que sua caridade era tão grande que eles não queriam possuir coisa alguma em particular. Muitos vendiam seus bens para dar o dinheiro aos necessitados. Diz-nos São Justino: enquanto não tínhamos a alegria de conhecer Jesus Cristo, sempre estávamos preocupados de que nos faltasse o alimento. Mas desde que temos a sorte de conhecê-lo, já não amamos as riquezas. Se reservamos algumas, é para fazer nossos irmãos pobres participantes delas. E agora que só buscamos Deus, vivemos muito mais felizes. Escutai o que o próprio Jesus Cristo nos diz no Evangelho: se deres esmola, abençoarei de modo especial teus bens. Ele nos diz: dai e vos será dado. Se deres em abundância, também vos será dado em abundância. O Espírito Santo nos diz pela boca do sábio: quereis ser ricos? Dai esmola, porque o seio dos indigentes é um campo tão fértil que rende 100 vezes mais. São João, conhecido pelo apelido de o Esmoler, pela grande caridade que sentia para com os pobres, conta-nos que quanto mais dava, mais recebia. Um dia, diz ele, encontrei um pobre sem roupa e lhe dei a que estava usando. Imediatamente uma pessoa me deu meios para conseguir muitas outras. O Espírito Santo nos diz que quem despreza o pobre será infeliz todos os dias de sua vida. O santo rei Davi nos diz: meu filho, não permitas que teu irmão morra de miséria se tens algo para dar-lhe, pois o Senhor promete uma bênção abundante para quem socorre o pobre, e ele mesmo cuidará de sua salvação. E acrescenta mais tarde que aos misericordiosos para com os pobres, o Senhor os salvará de uma morte infeliz. Vemos um exemplo eloquente disso na viúva de Sarepta. O Senhor enviou o profeta Elias para ajudá-la em sua pobreza, permitindo que todas as viúvas de Israel sofressem os rigores da fome. Quereis saber o motivo disso? É porque, diz o Senhor a seu profeta, ela foi caridosa todos os dias de sua vida. E o profeta disse à viúva: tua caridade rendeu-te uma proteção muito especial de Deus.
Os ricos, com todo o seu dinheiro, morrerão de fome, mas já que foste tão caridosa para com os pobres, serás aliviada, porque tuas provisões não diminuirão, até que a fome geral termine. Segundo, dissemos em segundo lugar, que aqueles que tiveram dado esmola não temerão o juízo final. É verdade que esse momento será terrível. O profeta Joel chama-o dia da vingança do Senhor, um dia sem misericórdia, de terror e desespero para o pecador. Diz-nos um santo: queres que esse dia deixe de ser para ti de desespero e se torne um dia de consolação? Dá esmolas e ficarás tranquilo. Outro santo nos diz: se não queres temer o julgamento, dá esmolas e serás bem recebido por teu juiz. Depois disso, meus irmãos, não podemos dizer que nossa salvação depende de dar esmolas? De fato, Jesus Cristo, anunciando o juízo a que nos submeterá, fala apenas da esmola e do que dirá aos bons. Tive fome, e vós me destes de comer. Tive sede, e vós me destes de beber. Estava nu, e vós me vestistes. Estava preso, e vós me visitastes. Vinde possuir o reino de meu Pai, que está preparado para vós desde o início do mundo. Em vez disso, dirá aos pecadores: afastai-vos de mim, malditos. Tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e vós não me destes de beber. Estava nu, e não me vestistes. Estava doente e preso, e não me visitastes. Os pecadores lhe dirão: e em que ocasião deixamos de fazer-vos tudo o que dizeis? Todas as vezes em que deixastes de fazer isso aos menores dos meus, que são os pobres. Ele responderá: então podeis ver, meus irmãos, como todo julgamento é sobre dar esmolas. Isso vos admira, talvez? Bem, não é difícil de entender. Isso vem do fato de que quem está adornado com o verdadeiro espírito de caridade só busca Deus e nada mais deseja do que agradá-lo. Possui todas as demais virtudes em um alto grau de perfeição, como veremos a seguir. Não há dúvida de que a morte causa terror aos pecadores e até aos mais justos, por causa da conta terrível que teremos de prestar a Deus, que naquele momento não dará chance à misericórdia. Esse pensamento fazia tremer Santo Hilarião, que por mais de 60 anos lamentou seus pecados, e a Santo Arsênio, que havia abandonado a corte do imperador para consumir sua vida entre dois penhascos e ali chorar seus pecados até o fim de seus dias. Quando ele pensava no julgamento, todo o seu corpo doente estremecia. O santo rei Davi, pensando em seus pecados, exclamou: ah, Senhor, não vos lembreis mais de meus pecados. Ele também nos diz: dai esmolas com vossas riquezas, e não temereis aquele momento terrível para o pecador. Escutai o próprio Jesus Cristo quando nos diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em outra parte declara: do mesmo modo que tratardes vosso irmão pobre, sereis tratados. Ou seja, se tiverdes mostrado compaixão por vosso irmão pobre, Deus terá compaixão de vós. Lemos nos Atos dos Apóstolos que em Jope havia uma viúva muito boa, que acabara de morrer. Os pobres correram em busca de São Pedro para rogar-lhe que a ressuscitasse. Uns mostravam-lhe as roupas que aquela boa mulher lhes havia feito. Outros apresentavam-lhe outros presentes. São Pedro não pôde conter as lágrimas e disse-lhes: o Senhor é bom demais para deixar de conceder o que lhe pedem. Em seguida aproximou-se da falecida e disse: levanta-te, tuas esmolas trouxeram-te a vida pela segunda vez. Ela se levantou e São Pedro a devolveu a seus pobres. E não serão só os pobres que rogarão por vós, mas as próprias esmolas, as quais serão como outros tantos protetores junto ao Senhor, que imploram benevolência em vosso favor. Lemos no Evangelho que o reino dos céus é semelhante a um rei que chamou seus servos para que prestassem contas do quanto lhe deviam. Apresentou-se um que devia 10.000 talentos. Como não tinha com que pagar,
O rei mandou que fosse preso com toda a sua família até que tivesse pago o que devia. Mas o servo atirou-se aos pés de seu patrão e suplicou-lhe, por favor, que lhe concedesse algum tempo de prazo para que lhe pagasse o mais rápido possível. O senhor, movido de compaixão, perdoou-lhe tudo o que devia. O mesmo empregado, ao deixar a presença de seu amo, encontrou um companheiro que lhe devia 100 dinheiros e, correndo em sua direção, agarrou-o pelo pescoço e disse: "Devolve-me o que me deves." O outro suplicou que lhe desse algum tempo para pagar, mas ele não concordou e fez com que o companheiro fosse preso até que lhe pagasse. Irritado com tal comportamento, o Senhor disse-lhe: "Servo mau, por que não tiveste compaixão de teu irmão como eu tive de ti?" Vede, meus irmãos, como Jesus Cristo irá tratar no dia do juízo os que tiverem sido generosos e misericordiosos para com seus irmãos, os pobres, representados pela pessoa do devedor. Eles serão objeto da misericórdia do próprio Jesus Cristo. Mas aqueles que foram duros e cruéis para com os pobres, acontecerá como aquele infeliz, a quem o Senhor, que é Jesus Cristo, ordenou que fosse amarrado pelos pés e mãos e depois jogado nas trevas exteriores, onde só há choro e ranger de dentes. Podeis ver como é impossível que uma pessoa verdadeiramente caridosa seja condenada. Em terceiro lugar, meus irmãos, a razão que deve estimular-nos a dar esmolas de todo o coração e com alegria é o pensar que as damos ao próprio Jesus Cristo. Lemos na vida de Santa Catarina de Sena que uma vez, ao encontrar-se com um pobre, deu-lhe uma cruz. Em outra ocasião, deu sua roupa a uma pobre mulher. Alguns dias depois, apareceu-lhe Jesus Cristo e fê-la saber que havia recebido aquela cruz e aquela roupa que ela tinha dado a seus pobres, e que lhe tinham agradado tanto que esperava o dia do juízo para mostrar aqueles presentes a todo o universo. São João Crisóstomo nos diz: "Meu filho, dá um pedaço de pão a teu irmão, pobre, e receberás o paraíso. Dá um pouco e receberás muito. Dá bens perecíveis e receberás bens eternos. Para os dons que ofereces a Jesus Cristo na pessoa dos pobres, caberás uma recompensa eterna. Dá um pouco da terra e receberás o céu." Santo Ambrósio nos diz que a esmola é quase um segundo batismo e um sacrifício de propiciação que apazigua a ira de Deus e nos ajuda a encontrar graça diante dele. Sim, meus irmãos, e é realmente verdade que quando damos algo, é ao próprio Deus que damos. Lemos na vida de São João de Deus que um dia encontrou um pobre totalmente coberto de feridas e encarregou-se dele para levá-lo ao hospital que fundara para abrigar os pobres. Assim que chegou lá, ao lavar-lhe os pés, para depois colocá-lo na cama, viu que os pés do homem estavam furados. O santo admirou-se e, erguendo os olhos, reconheceu o próprio Jesus Cristo, que se transformara na figura de um pobre para despertar sua compaixão. E então o Senhor lhe disse: "João, estou muito feliz em ver o cuidado que tem pelos meus e pelos pobres." De outra vez, encontrou um menino muito pobre e carregou aos ombros. Ao passar perto de uma fonte, a criança suplicou-lhe que a abaixasse, pois estava com sede e queria beber água. Viu também que era o próprio Jesus Cristo que lhe disse: "João, o que fazes a meus pobres é como se o fizesse a mim." São tão agradáveis a Deus os serviços prestados aos pobres e enfermos, que muitas vezes foram vistos anjos descerem do céu para ajudar São João a servir seus doentes com as próprias mãos, desaparecendo depois. Encontramos na vida de São Francisco Xavier que, indo pregar em um país de gentios, encontrou em seu caminho um pobre totalmente coberto de lepra e deu-lhe uma esmola. Tendo andado alguns passos, arrependeu-se de não o ter abraçado para manifestar-lhe como realmente sentia suas dores. Virou-se para olhá-lo e não viu ninguém. Era um anjo que assumira a forma de um homem pobre. Dizei-me, que tristeza aguarda aqueles que tiveram abandonado e desprezado os pobres no dia do julgamento, quando Jesus Cristo lhes mostrar
Foi a ele mesmo a quem fizeram o mal. Mas também, meus irmãos, qual será a alegria daqueles que verão que todo o bem feito aos pobres foi feito ao próprio Jesus Cristo? Sim, lhes dirá Jesus Cristo, era a mim que fostes visitar na pessoa daquele pobre. Foi a mim que prestastes tal serviço. Aquela esmola que repartistes na porta de vossa casa, foi a mim que a destes. Tudo isso é bem verdade. Disse na história de um santo papa, São Gregório Magno, que este fazia sentar-se à sua mesa todos os dias 12 pobres em homenagem aos 12 apóstolos. Vendo que um dia eram 13, perguntou ao encarregado de apresentá-lo por que eram 13 e não 12, como lhe havia encomendado. Santo Padre, disse-lhe o administrador, não vejo mais que 12. Mas ele via 13. Então perguntou a seus convidados se eles viam 12 ou 13, e eles responderam que viam apenas 12. Depois da refeição, tomou pela mão o 13º, distinguiu-o, pois tinha reparado que de tempos em tempos mudava de cor. Levou-o para seus aposentos e perguntou-lhe quem era. Aquele homem respondeu ser um anjo, que havia tomado aparência de pobre. Disse também ao Papa que já havia recebido dele uma esmola quando este era religioso e que Deus, em vista de sua caridade, o encarregara de guardá-lo por toda a vida e de fazê-lo saber o que deveria praticar para agir com retidão e procurar em tudo o bem de sua alma e a salvação de seu próximo. Podeis ver, meus irmãos, até que ponto Deus recompensa a caridade. Isso tudo não nos autoriza a declarar que nossa salvação está intimamente ligada à esmola? Vede o que aconteceu com São Martinho enquanto viajava. Ele encontrou um homem em extrema pobreza, cuja situação o comoveu tanto que, não tendo com que ajudá-lo, cortou a metade de sua capa e a deu a ele. Na noite seguinte, Jesus apareceu-lhe coberto com aquela meia capa da qual se havia desfeito, rodeado por uma grande corte de anjos, e disse: Martinho, que ainda é um catecúmeno, deu-me a metade de sua capa, embora São Martinho a tivesse dado a um pobre transeunte. Não, meus irmãos, não encontraremos nenhum tipo de ações em atenção às quais o Deus realize tantos milagres quanto em favor das esmolas. Conta-se que, em certa ocasião, um cavaleiro encontrou um pobre miserável e comoveu-se tanto com sua miséria que até chorou. Não foram necessárias outras emoções para que tirasse sua veste exterior e a desse ao pobre. Alguns dias depois, soube que o homem tinha vendido aquela roupa e lamentou-se disso. Enquanto chorava, disse a Jesus: Meu Deus, vejo muito bem que aquele pobre homem não era digno de ficar com meu traje. Nosso Senhor apareceu-lhe então, segurando aquela veste em suas mãos e disse: Reconheces esta vestimenta? O cavaleiro exclamou: Ah, meu Deus, é a mesma que dei ao pobre. Podes ver então como teu gesto não foi perdido, e como realmente me agradaste ao entregá-la a mim, na pessoa daquele indigente. Diz Santo Ambrósio que um dia, enquanto dava esmola a vários pobres, encontrou um anjo que se misturou a eles. Recebeu a esmola sorrindo e desapareceu. De uma pessoa caridosa, por mais miserável que seja, podemos afirmar, meus irmãos, que se pode ter grandes esperanças de que será salva. Lemos nos Atos dos Apóstolos que, depois da ressurreição, Jesus Cristo apareceu a São Pedro e disse: Vai ao encontro do centurião Cornélio, porque sua esmola me alcançou. Elas lhes garantiram sua salvação. O apóstolo foi ter com o oficial, que encontrou em oração, e disse-lhe: Tua esmola tem sido tão agradável a Deus, que ele me envia para anunciar-te o reino dos céus e para batizar-te. Vede, irmãos, como as esmolas do centurião fizeram com que ele e toda a sua família fossem batizados. Vede, porém, um exemplo que mostrará quanto poder a esmola tem para impedir a justiça de Deus. Conta a história que o imperador Zenão tinha grande satisfação em ajudar os pobres, mas também era muito sensual e libertino, a ponto de ter raptado a filha de uma senhora honesta e virtuosa e abusado dela, com grande escândalo do povo.
Aquela pobre mãe, desconsolada, até quase ao desespero, ia muitas vezes ao templo de Nossa Senhora para lamentar os ultrajes que eram cometidos contra sua filha. Santíssima Virgem, disse-lhe ela, não sois por acaso o refúgio dos miseráveis, o consolo dos aflitos e a protetora dos fracos? Como permitis essa opressão injusta, essa desonra que recai sobre minha família? A Santíssima Virgem apareceu a ela e disse-lhe: Debes saber, minha filha, que já desde muito tempo meu filho teria se vingado do dano que é infligido a ti. Mas aquele imperador tem uma mão que segura do meu filho e impede o curso de sua justiça. As esmolas que distribui em abundância preservam-no até o presente de receber o castigo merecido. Podeis ver quão poderosa é a esmola para impedir que o Senhor nos castigue, apesar de repetidamente nos tornarmos dignos disso. São João o Esmoler, patriarca de Alexandria, nos conta um exemplo notável que ele mesmo presenciou. O santo relata que um dia viu um grupo de pobres sentados, tomando banho de sol para amenizar os rigores do inverno. Estavam ocupados, referindo-se mutuamente às casas cujos moradores davam esmolas e àquelas onde eram dadas com má vontade ou onde nada recebiam. Acabaram falando sobre a casa de um homem rico que nunca lhes dera a mais insignificante esmola. Falaram muito mal dele, até que um se levantou e disse que, se quisessem apostar alguma coisa, ele iria pedir-lhe esmola, certo de que receberia algo. Os outros disseram-lhe que não tinham objeções à aposta, mas que ele tivesse absoluta certeza de que não receberia coisa alguma, antes seria expulso. Pois se nunca tinha dado algo antes, não iria agora começar a ser desapegado. Enquanto o aguardavam juntos, ele foi ao encontro do homem rico e, com grande humildade, pediu que lhe desse algo em nome de Jesus Cristo. O homem ficou muito furioso e, não encontrando pedra alguma à mão para atirar sobre ele, e vendo seu servo, o padeiro, vindo da casa para trazer a ração de pão para seus cachorros, tomou um pão com grande fúria e jogou-lhe na cabeça. O pobre, no espírito de ganhar a aposta, feita com os companheiros, correu entusiasmado para pegá-lo e levou aos camaradas como prova de que aquele rico lhe havia dado uma boa esmola. 2 dias depois, aquele homem rico adoeceu, e estando prestes a morrer, parecia ver em seus sonhos que estava perante o tribunal de Deus para ser julgado. Pensou ver como alguém apresentou uma balança para pesar o bem e o mal. Ele viu que de um lado estava Deus e do outro o diabo, que se preocupava em apresentar todos os pecados que havia cometido em sua vida, que eram muito numerosos. O anjo da guarda não tinha coisa alguma para colocar no prato de pesagem. Não conseguia ver uma única boa ação que pudesse servir de contrapeso. Deus perguntou-lhe o que tinha para colocar no lado que lhe correspondia. O anjo bom, muito triste por nada ter, respondeu-lhe chorando: Ai, Senhor, nada. Mas Jesus Cristo lhe disse: E aquele pão que ele atirou na cabeça do pobre? Coloca-o na balança, e ele vai aliviar o peso de seus pecados. De fato, o anjo colocou o pão na balança, e ela pendeu para aquele lado. Então o anjo olhou para o homem rico e disse: Desgraçado, se não fosse por este pão, tu serias lançado ao inferno. Vai e pratica tantas penitências, te forem possíveis, e dá aos pobres tudo o que tens, senão tu serás condenado. Ao acordar, foi ao encontro de São João o Esmoler. Contou-lhe a visão e toda a sua vida, chorando amargamente por sua ingratidão para com Deus, de quem recebera tudo o que tinha, e sua dureza para com os pobres, e disse: Ah, meu pai, se o único pão dado com má vontade a um pobre me tira das garras do demônio, quanto posso fazer com que Deus me seja favorável, dando-lhe todos os meus bens na pessoa do pobre? E chegou a tal extremo a sua resolução, que ao encontrar um homem pobre, se não levasse algo consigo, tirava a veste que usava e trocava com a do pobre. Passou o resto da vida chorando seus pecados e dando aos pobres o que tinha. Que achais de tudo isso, meus irmãos? Não é verdade que jamais tinhais entendido completamente a magnitude da esmola?
Mas aquele homem fez ainda mais. Ao passar por uma rua, encontrou um criado que outrora tinha estado a seu serviço. Sem medo do respeito humano nem de coisa alguma, disse-lhe: Meu amigo, talvez eu não tenha te retribuído o suficiente pelos aborrecimentos que te causei por estar a meu serviço. Faz-me um favor, leva-me à cidade e lá venda-me como escravo, para que fiqueis indenizado pelo dano que eu te possa ter causado, não te dando um salário suficiente. O servo vendeu por 30 dinheiros. Transbordando de alegria por ter sido reduzido ao último grau de pobreza, ele servia a seu senhor com indizível prazer, o que deixava os outros escravos com tanta inveja que o desprezavam e o espancavam constantemente. No entanto, ele jamais foi visto abrindo a boca para reclamar. O senhor, tendo observado o tratamento dado a seu escravo favorito, repreendeu duramente os outros por agir com ele daquela forma. Chamou então o rico convertido, cujo nome ele ainda não sabia, e perguntou-lhe quem era e qual era a sua condição. O rico relatou tudo o que lhe havia acontecido, comovendo muito o senhor, ninguém menos do que o próprio imperador, que começou a derramar lágrimas abundantes, converteu-se sem demora e passou a vida distribuindo tantas esmolas quanto possível. Dizei-me, já penetrastes a grandeza do mérito da esmola e o quão proveitosa ela é para quem a dá? Meus irmãos, quanto à esmola e à devoção à Santíssima Virgem, digo-vos que é impossível perder-se quem a pratica de coração. Não nos surpreendamos, então, que essa virtude fosse comum aos santos do Antigo e do Novo Testamento. Eu sei muito bem que o homem de coração duro é avarento e insensível às misérias do próximo. Encontrará 1000 desculpas para não ter que dar esmola. Por isso, alguns de vós me direis: há pobres que são bons, mas há outros que valem nada. Alguns gastam nas tavernas o que recebem, outros dissipam no jogo ou na gula. É verdade, muito poucos são os pobres que aproveitam bem as dádivas que recebem dos ricos, o que mostra quão poucos são os bons pobres. Alguns reclamam de sua pobreza, murmuram quando não recebem tanto quanto gostariam. Outros invejam os ricos, até os amaldiçoam, e desejam que Deus os faça perder suas riquezas, para que, dizem, aprendam o que é a miséria. Convenhamos que tudo isso é muito ruim. Essas pessoas são precisamente o que chamamos de maus pobres. Mas a tudo isso eu responderei com uma palavra. É que esses pobres, a quem vós recriminais, por esbanjarem as esmolas, porque não se comportam bem, porque sofrem uma pobreza auto-infligida, não vos pedem esmola em seu próprio nome, mas no nome de Jesus Cristo. Sejam bons ou maus, pouco importa, pois é ao próprio Cristo que dais vossa esmola, conforme dissemos anteriormente. Então é o próprio Jesus quem vos recompensará. Mas, me direis, este é o mal falado, um vingativo, um ingrato. Mas, meus amigos, isso não nos diz respeito. Tendes com que dar esmola em nome de Jesus Cristo, a fim de agradá-lo, de satisfazer por vossos pecados? Colocai tudo mais de lado, tereis que entender-vos com Deus. Ficai tranquilos, vossas esmolas não se perderão, mesmo se forem para os maus pobres que tanto desprezais. Além disso, meus amigos, aquele coitado que vos escandalizou, que há nem 8 dias surpreendestes abusando do vinho ou entrando em qualquer outra desordem, quem vos disse que neste momento ele já não está convertido e agrada a Deus? Quereis saber, meus amigos, por que encontrais tantas desculpas para isentar-vos das esmolas? Escutai o que vou dizer-vos, pois tereis que reconhecer a verdade, senão agora, pelo menos na hora da morte. É que a ganância se enraizou em vossos corações. Arrancai essa planta maldita e encontrareis gosto em dar esmola. Ficareis felizes em fazê-lo, encontrareis nisso vossa alegria. Ah, ireis dizer-me, quanto eu preciso de algo, ninguém me dá coisa alguma. Ninguém vos dá coisa alguma? Ah, meus amigos, de onde vem tudo que tendes? Não vem das mãos de Deus que vos deu, preferindo-vos a tantos outros que são pobres?
e não tão pecadores quanto vós? Pensai então em Deus, meus amigos. Se quereis dar algo que vos sobra, dai. Desse modo ficareis felizes em satisfazer por vossos pecados, fazendo bem ao próximo. Sabeis, meus irmãos, porque nunca temos algo para dar aos pobres e jamais estamos satisfeitos com o que temos? Não tendes com o que dar esmolas, mas bem tendes com que comprar terras. Sempre estáis preocupados de que vos falte a terra. Ah, meus amigos, chegará o dia em que tereis 1 metro de terra sobre a cabeça, então ficareis satisfeitos. Não é verdade, pai de família, que não tens com que dar esmolas, mas tem abundância para comprar propriedades? Dize melhor, que pouco te importas em salvar-te ou condenar-te, desde que satisfaças tua ganância? Gostas de aumentar tuas riquezas, porque os ricos são honrados e respeitados, enquanto os pobres são desprezados. Não é verdade, mãe de família, que não tens o que dar aos pobres, mas é porque tens de comprar artigos de beleza para tuas filhas? Tens que comprar-lhes lenços de renda? Elas têm que apresentar os pescoços e colos bem enfeitados, então tens de lhes dar brincos, correntes e gargantilhas? Tu irás responder-me: ah, ainda que eu lhes proporcione tudo isso que é necessário, não peço coisa alguma a ninguém. Vós não podeis irritar-vos com isso. Mãe de família, eu te digo isso agora, quando o momento é propício, para que no dia do juízo tenhas em mente que eu te avisei. Não pedes a ninguém, é verdade, mas devo dizer-te que não és menos culpada. Tão culpada como se, em teu caminho, encontrasses um pobre e levasses o pouco dinheiro que ele tem. Outro irá dizer-me: se eu gasto esse dinheiro com meus filhos, sei muito bem o que me custa. Mas eu também te direi, mesmo que me ignores, que aos olhos de Deus tu és culpado, e isso é motivo suficiente para condenar-te. Tu vais perguntar-me: por que motivo? Meu amigo, porque teus bens nada mais são que um depósito que Deus colocou em tuas mãos. Além do que é necessário para teu sustento e da tua família, o resto pertence aos pobres. Quantos são os que têm muito dinheiro acumulado, enquanto tantos pobres morrem de fome? Quantos outros têm roupas em abundância, ao passo que muitos pobres sofrem com o frio? Então, meu amigo, não está em condições, não tens com que dar esmola, já que só dispões de teu salário? Se tu quisesses facilmente, teria algo para dar aos pobres, mas bem tens com que levar tuas filhas à condenação, com que ir ao café, à taverna, ao baile. Tu me dirás, entretanto: somos pobres, mal temos o que é preciso para viver. Meu amigo, se no dia de grande festa não gastastes tão exageradamente, sobraria algo para dares aos pobres. Quantas vezes já foste a Vila Franca, a Monte Merle ou a outro lugar apenas para recrear-te, sem ter o que fazer lá? Não nos alonguemos mais. A verdade é bem clara. Não vamos incomodar-vos com listagens prolixas. Ah, meus irmãos, se os santos tivessem agido como nós, eles não teriam encontrado como dar esmolas, mas eles sabiam muito bem o quanto era necessária para a sua santificação e economizavam tanto quanto possível para esse propósito, de modo que sempre tinham algumas reservas. Por outro lado, irmãos, a caridade não se pratica apenas com dinheiro. Podes visitar um doente, fazer-lhe companhia por um tempo, prestar-lhe algum serviço, consertar sua cama, preparar seus remédios, confortá-lo em suas dores, ler para ele um livro piedoso. No entanto, a bem da verdade, devemos admitir que geralmente vos sentis inclinados a ajudar os infelizes e sentis pena de suas misérias. Mas vejo também quão pouco são os que dão esmolas de forma adequada para se tornarem credores de uma recompensa espiritual, como vereis. Alguns o fazem para serem considerados boas pessoas, outros por sentimentalismo, porque se sentem comovidos pelas misérias alheias, outros para serem apreciados, para que se diga que são bons e elogiem sua maneira de viver. Também alguns, até mesmo, para que lhes pague com algum serviço ou em espera de um favor. Pois bem, meus irmãos, todos aqueles que ao darem esmolas
têm apenas esses objetivos, carecem das qualidades necessárias para tornar a caridade meritória. Existem aqueles que têm seus pobres favoritos, aos quais dariam tudo o que possuem, mas a outros mostram um coração cruel. Comportar-se assim nada mais é que agir como gentios, que apesar de todas as suas boas obras, não serão salvos. Pensareis então, como dar a esmola para que seja meritória? Estai bem atentos, meus irmãos, a duas palavras que vou dizer-vos. Em todo o bem que fazemos ao nosso próximo, devemos procurar agradar a Deus e salvar nossas almas. Quando vossas esmolas não forem acompanhadas por essas duas intenções, a boa obra se perderá para o céu. É por isso que as boas obras que nos acompanham no tribunal de Deus serão tão raras, visto que as realizamos de forma humana. Ficamos satisfeitos por recebermos agradecimentos, por falarem sobre elas, que nolas paguem com algum favor, e até gostamos de falar sobre nossas boas ações para mostrar que somos caridosos. Temos nossas preferências, a alguns damos sem medida, mas a outros nos recusamos a dar qualquer coisa, ou melhor, os desprezamos. Quando não quisermos ou não pudermos ajudar os necessitados, tenhamos cuidado, meus irmãos, para não os desprezar, pois é o próprio Jesus Cristo a quem desprezamos. O pouco que damos, demo-lo de coração, com o objetivo de agradar a Deus e satisfazer por nossos pecados. Quem tem verdadeira caridade não guarda preferência de qualquer tipo. Favorece tanto seus amigos como seus inimigos, com igual diligência e alegria dá a uns e a outros. Se alguma preferência devêssemos ter, seria por aqueles que nos desagradam. Assim fez São Francisco de Sales. Certas pessoas, quando fizeram bem ao trem, se o beneficiado lhes causa algum desagrado mais tarde, imediatamente lhe jogam na cara os serviços que lhe prestaram. Com isso vos enganais, já que assim perdeis toda a recompensa. Não sabeis que aquela pessoa implorou por caridade em nome de Jesus Cristo, e vós a socorrestes para agradar a Deus e satisfazer por vossos pecados? O pobre nada mais é que um instrumento usado por Deus para encorajar-vos a fazer o bem. Vede ainda outra armadilha que o demônio vos preparará com frequência e com a qual surpreende muitas almas. Consiste em representar nossas boas ações diante de nossas mentes para que desfrutemos e assim nos faz perder a recompensa de que nos tornamos credores. Portanto, quando o diabo colocar tais considerações diante de nós, devemos rapidamente descartá-las como um pensamento ruim. O que devemos tirar de tudo isso, meus irmãos? Vejamos que a esmola é de grande mérito aos olhos de Deus, e tão poderosa para atrair sua misericórdia sobre nós, que parece assegurar nossa salvação. Enquanto estivermos neste mundo, devemos dar tantas esmolas quanto pudermos. Sempre seremos bastante ricos se tivermos a felicidade de agradar a Deus e salvar nossas almas. Mas é preciso dar esmolas com a intenção mais pura, ou seja, tudo para Deus, nada para o mundo. Quão felizes seríamos se todas as esmolas que dessemos durante nossa vida nos acompanhassem perante a corte de Deus para nos ajudar a ganhar o céu. Essa é a felicidade que vos desejo.